Existe uma pequena ilha no Pacífico que pode decidir o futuro da economia mundial. Se um conflito começar ali, as duas maiores potências do planeta podem se enfrentar diretamente. E o mais surpreendente é que tudo gira em torno de algo microscópico. Os chips que fazem funcionar praticamente toda a tecnologia moderna. Essa ilha se chama Taiwan. E hoje, muitos especialistas acreditam que ela pode ser o lugar mais perigoso do mundo. Todos os dias, aviões de guerra cruzam os céus próximos a Taiwan. Navios militares patrulham o mar ao redor da ilha. Exercícios militares são realizados cada vez mais perto de suas fronteiras. Para quem observa de fora, parece apenas mais uma disputa geopolítica. Mas, na realidade, o que está acontecendo ali pode desencadear uma crise internacional capaz de afetar a economia global inteira. A pergunta que domina analistas militares e estrategistas é simples, mas extremamente perigosa. Por que uma pequena ilha se tornou tão importante para o equilíbrio de poder entre as maiores potências do planeta? Para entender isso, é preciso voltar mais de 7 décadas no tempo, até um conflito que redefiniu completamente o destino da China moderna. Após a Segunda Guerra Mundial, a China estava mergulhada em uma guerra civil devastadora. De um lado, estavam os comunistas liderados por Mao Zedong. Do outro, o governo nacionalista comandado por Chiang Kai-shek. O conflito durou anos e terminou em 1949 com a vitória comunista, quando foi proclamada a nova República Popular da China. Derrotados no continente, os nacionalistas recuaram para a ilha de Taiwan, levando consigo soldados, autoridades e milhões de apoiadores. Ali estabeleceram um novo governo e continuaram afirmando que eram os legítimos representantes da China. Desde então, duas realidades passaram a existir ao mesmo tempo. Uma China continental governada por comunistas e uma Taiwan que seguiu um caminho político completamente diferente. Para o governo da China, Taiwan sempre foi considerada apenas uma província rebelde que precisa ser reunificada. Já em Taiwan, uma sociedade democrática começou a se consolidar ao longo das décadas. O resultado foi um impasse histórico. Uma ilha que se governa como país independente, mas cuja existência é constantemente contestada pela potência continental ao seu lado. Foi nesse cenário que surgiu um terceiro ator fundamental. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos passaram a garantir proteção indireta a Taiwan. Washington nunca reconheceu oficialmente a independência da ilha, mas também deixou claro que qualquer tentativa de invasão poderia provocar uma resposta militar. Esse equilíbrio frágil manteve a paz por décadas. Durante muito tempo, a China simplesmente não tinha capacidade militar para tomar Taiwan à força. Mas nas últimas 2 décadas, isso começou a mudar rapidamente. O país investiu enormes recursos na modernização de suas forças armadas, construindo uma das maiores marinhas do mundo e desenvolvendo mísseis capazes de atingir alvos a milhares de quilômetros de distância. Sob a liderança de Xi Jinping, o discurso sobre reunificação se tornou ainda mais forte. Para o governo chinês, recuperar Taiwan não é apenas uma questão territorial, é também uma questão de prestígio nacional e de afirmação do poder da China no cenário internacional. Nos últimos anos, exercícios militares ao redor de Taiwan se tornaram cada vez mais frequentes. Aviões de combate atravessam zonas de defesa aérea da ilha e navios de guerra cercam suas rotas marítimas. Para muitos analistas, esses movimentos servem como testes para um possível bloqueio ou até mesmo uma operação militar mais ampla. Mas existe um motivo ainda mais profundo para que Taiwan seja tão importante. Algo que vai muito além da política ou da história.
A ilha abriga a empresa responsável por produzir os semicondutores mais avançados do planeta, a TSMC. Semicondutores são pequenos componentes eletrônicos que funcionam como o cérebro de praticamente todas as tecnologias modernas. Eles estão dentro de celulares, computadores, carros, satélites e até sistemas militares. E hoje, uma grande parte dos chips mais avançados do mundo é fabricada justamente em Taiwan. Isso significa que grande parte da economia global depende diretamente da produção dessas fábricas. Se a produção de chips em Taiwan fosse interrompida, cadeias industriais inteiras poderiam entrar em colapso. Empresas de tecnologia, fabricantes de automóveis e até governos seriam imediatamente afetados. É por isso que um conflito envolvendo Taiwan preocupa tanto o mundo inteiro. Uma guerra ali não seria apenas regional. Ela poderia desencadear uma crise econômica global e interromper fluxos comerciais essenciais para várias indústrias estratégicas. Países aliados dos Estados Unidos, como Japão e Austrália, acompanham a situação com extrema atenção. Para eles, qualquer conflito na região poderia rapidamente se espalhar pelo Indo-Pacífico e envolver várias potências militares. Alguns especialistas acreditam que uma invasão direta seria extremamente arriscada para a China. Por isso, uma alternativa discutida com frequência é o bloqueio naval da ilha, uma estratégia que poderia pressionar Taiwan economicamente sem iniciar imediatamente uma guerra total. Por enquanto, o que existe é um equilíbrio delicado. Taiwan continua se desenvolvendo como uma das economias mais avançadas da Ásia. A China continua pressionando pela reunificação. E os Estados Unidos observam cada movimento, tentando evitar que a tensão ultrapasse um ponto sem retorno. Taiwan pode parecer apenas uma pequena ilha no mapa, mas hoje ela se tornou o ponto onde tecnologia, poder militar e ambições geopolíticas se encontram. E é exatamente por isso que tantos analistas internacionais acreditam que o futuro do equilíbrio global pode depender do que acontecer ali, porque neste momento da história, Taiwan talvez seja realmente o lugar mais perigoso do mundo.